polícia do Distrito Federal e de Goiás diz que o Lázaro escapou em direção à fronteira de Goiás com o Mato Grosso do Sul. O mesmo roubou um carro em uma fazenda e abandonou próximo a Jaraguari, Mato Grosso do Sul. A polícia acredita que o criminoso está tentando chegar à cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde possui parentes. Fica o alerta de cuidado. Eu não sei se a gente pode chamar de burrice ou de inocência a facilidade que as pessoas têm de acreditar em fake news. O que eu acabei de ler pra vocês é uma notícia falsa sobre o caso do Lázaro. E esse tipo de matéria é exatamente o maior problema nesse caso. Fake news e a facilidade que as pessoas têm em acreditar em fake news. E não só isso, de repassar fake news sem ao menos ler a matéria. Um serial killer, filho de bruxa, visto em cima de uma casa, fugindo pro Mato Grosso do Sul. Até que ponto a internet atrapalha na busca de um criminoso? Hoje a gente vai falar sobre o caso Lázaro. Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de serial killer, imediatamente isso chama a atenção das pessoas, porque a gente é curioso. E é por isso que tantos casos criminais no YouTube têm tantas views, porque somos curiosos e esse tipo de pessoa, completamente fora da rota, chama a nossa atenção. Mas, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas sobre o caso do Lázaro, eu me deparei com uma matéria em um site de notícias chamado Correio, e a matéria questiona se o Lázaro é ou não um serial killer. O link tá aqui na descrição. Basicamente, a matéria explica que é muito cedo pra gente traçar um perfil criminoso pro Lázaro pra identificar se ele é ou não um serial killer. Primeiro, eles precisam entender quais são as motivações dele, se ele tem um modus operandi, por que ele mata, por que ele faz o que ele faz. Mas, pra traçar um perfil pra ele, a polícia primeiro precisa capturar ele. Então, é muito cedo dizer que ele é um serial killer ou não. O número de vítimas não é necessariamente uma prova de que ele é ou não um serial killer, apesar do nome, assassino em série. Mas o número de vítimas não é exatamente a prova concreta de que ele é um serial killer. Tem um laudo de 2013, assinado por 3 psiquiatras, que destacam as seguintes características sobre o Lázaro: agressividade, impulsividade, instabilidade emocional e preocupações sexuais. Além disso, o laudo fala sobre abuso de álcool e dependência química, vício em crack. Além disso, segundo esse laudo, o Lázaro tem consciência dos seus atos e da consequência que eles causam. Apesar de ser agressivo, ele não foi diagnosticado como um psicopata na época e não tem exatamente um padrão nos crimes dele. Serial killers têm tipos de vítimas e tipos de fantasias. O Lázaro não parece ter exatamente um padrão, pelo menos não ainda. Para descobrir o padrão, primeiro ele precisa ser pego. Porém, uma psiquiatra forense explica que o laudo do Lázaro é antigo e que algumas evidências dos seus crimes atualmente mostram que teve uma evolução no quadro psicótico dele. Mas, de novo, isso só pode ser confirmado por um psiquiatra e ele só pode ser chamado de serial killer ou não, psicopata ou não, quando ele for pego e analisado. A escritora e criminóloga Ilana Crozoi diz que o Lázaro ele deve ser descrito como latrocida experiente. Psicopata e serial killer não são termos adequados para ele, pelo menos não ainda. Aqui o bagulho ficou louco. Pessoal chamando ele de bruxo, falando que a mãe dele é bruxa e enquanto ela viver, o Lázaro não pode ser morto. Eu vi um TikTok de um menino falando isso. Gente do céu, pelo amor de Deus! Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso O Trio de West Memphis. 3 garotinhos foram encontrados mortes horríveis, enfim, e começaram a achar que o crime fazia parte de um tipo de um ritual. Damien Echols foi um dos principais alvos de acusações só porque ele gostava de preto e gostava de heavy metal. Se eu não me engano, ele também tinha um interesse pelo oculto, alguma coisa assim. Aí ele é do diabo, porque ele é satanista, porque ele é um assassino. Cara, esse caso aconteceu em 1993, 1994. Eu até entendo, não que justifique, mas eu até entendo o povo daquela época acreditar nessas coisas, região muito, extremamente religiosa, muita falta de informação, caos na população. Mas, gente,
A gente tá em 2021, galera. Pelo amor de Deus. A gente não pode mais usar a desculpa de que a gente não sabe, porque a gente precisa ter o senso crítico e parar de acreditar em absolutamente tudo que dizem na internet. Disse Vitória Alves na internet. Em uma emissora X, que eu não vou falar o nome, mas se você olhar aqui na descrição do vídeo você vai saber qual que é, mas enfim. Eles vão até uma fazenda em que o Lázaro trabalhou junto com a mãe dele e o padrasto dele. O Lázaro fez um bico lá enquanto a mãe e o padrasto trabalharam lá há 3 anos. O neto do antigo chefe do Lázaro mostra pro jornalista uma parede onde tinham marcas de fogo feitas por velas. E aí, ele explica que aquelas velas foram acesas ali pela mãe do Lázaro e ela fez isso como uma proteção pra ele. Vela vermelha, vela branca, enfim. E aí, o jornalista pergunta: vendo toda essa repercussão, o que você acha disso? O que você acha dela ter acendido as velas e tal? E aí ele fala que ele acha sinistro. E eu te pergunto, por quê? Por que é sinistro? No cristianismo, as pessoas não oram pelos seus filhos? Por que na macumba, na umbanda, eles não podem acender uma vela pedindo a proteção dos seus filhos? Porque isso é sinistro. É um ritual religioso e ele só é sinistro pra você que não entende, que não conhece. Detalhe, o neto que conta sobre as velas não viu a mãe do Lázaro fazendo isso. Contaram pra ele. Então a gente nem sabe se essa informação é 100% verdadeira. Mas, ainda assim, se for verdade, eu não acho justo a gente tratar um ritual religioso de outra pessoa, que pode ser importante pra ela, como algo sinistro. Vitória, mas o filho dela é um monstro. Ela tá pedindo proteção pro filho dela, que é um monstro. Gente, o fato dela tá fazendo um ritual religioso não tem nada a ver com o filho dela ser um monstro. Ela pode fazer o ritual querendo a proteção do filho dela, porque afinal de contas ela é mãe. Assim como uma mãe cristã faria uma oração pelo seu filho. O fato dele ser criminoso ou não torna o ato de orar, o ato de acender uma vela sinistro. Ainda, sobre a religião do Lázaro. Ele não era bruxo, nem da umbanda, nem da macumba. Sabe o que ele era? Sabe o que a família dele é? Evangélico. Exatamente. A própria esposa dele confirma isso. O cara era evangélico. Vitória, mas ele não era cristão de verdade, porque o cristão de verdade... Eu sei o que você vai dizer. Mas essa aqui não é a questão. Eu não tô falando dele ser um cristão de verdade ou não. Eu sou cristã e eu entendo o que você tá querendo dizer. Mas o ponto aqui não é se ele era um cristão de verdade ou não. O ponto aqui é a diferença de tratamento. Ninguém fala, opa, cuidado, hein, que ele é evangélico, hein? Nossa, cuidado, se a mãe dele ora, vixi, sinistro. Ninguém fala isso. Porque há uma clara diferença de tratamento, preconceito. Pra finalizar essa parte de rituais, as coisas que ele faz enquanto está com as vítimas não são rituais religiosos, e sim um modus operandi de fuga. Isso de acordo com a Ilana Crozoy. Ele pedir para as pessoas ficarem sem roupa é uma maneira de evitar que elas fujam. Obrigar as pessoas a cozinharem pra ele é uma maneira de sobreviver, porque aí ele consegue comer, ele consegue tomar banho. Lembrando que ele tá no meio do mato. A matéria que eu falei sobre o negócio das velas, da fazenda, é na verdade uma matéria sobre a esposa dele, na verdade uma entrevista com ela, que ela tá achando de tudo isso, como ela tá lidando com a situação. Nessa matéria eles mostram coisas que o Lázaro teria deixado pra trás, e entre elas uma carta, aparentemente escrita por ele. Ele também aparece carregando um livro e tem uma vela dentro de uma casa de cupim, aparentemente rituais religiosos. Eu já vi uma pessoa sob efeitos de droga e no meio de uma crise esquizofrênica, mais de uma vez na verdade, e essa pessoa sempre associava ou citava uma religião, no caso dessa pessoa, Deus. Falava umas coisas sem sentido, agia de uma maneira super irracional, enfim, era bizarro. Eu não tô dizendo isso com certeza, pelo amor de Deus, mas esse comportamento do Lázaro me lembra muito essa pessoa. No meio de uma crise, você associar a algo religioso. No fim das contas, não se trata da religião dele, e sim do estado mental dele. A gente não deveria falar por causa da religião ele está fazendo isso. E sim, por causa do estado mental dele, ele está fazendo isso. Ok, serial killer, fake news, bruxo. Pra mim, esses eram os 3 assuntos que precisavam ser esclarecidos antes de falar sobre o caso. Eu não sou nenhuma profissional, então qualquer dúvida, as minhas referências estão aqui na descrição. Elas sempre estão aqui na descrição. A única coisa que eu peço pra você que me assiste ou que me escuta é senso crítico. Já passou da hora da gente ter senso crítico e parar de acreditar em tudo que as pessoas falam. E isso também serve pra mim, também serve pro meu vídeo. Enfim, vamos falar sobre os crimes.
procurar informações sobre o caso não foi tão fácil assim, porque cada matéria dizia uma coisa diferente, uma data diferente, um acontecimento diferente. Então eu tentei filtrar o máximo possível, mas eu peço desculpas se eu acabar falando alguma data ou algum acontecimento errado. Lázaro Barbosa de Souza tem 32 anos e nasceu na Bahia, em Barras de Mendes, onde ele cometeu o primeiro crime dele. Os crimes dele começaram em 2008, quando ele tinha 19 anos. Em novembro de 2008, ele tentou invadir uma chácara. A vítima conta que na noite de domingo, quando aconteceu o crime, ela percebeu que alguém tinha ido pro fundo da casa dela e essa pessoa tentou entrar pelo vitrô do banheiro, mas não conseguiu. Ela percebeu que tinha algo errado e ela começou a gritar por socorro. Os vizinhos apareceram e a pessoa que tentava invadir a casa dela fugiu. Porém, horas depois, 2 homens que ajudaram essa mulher foram mortos pelo Lázaro. Ele foi condenado, mas ele nunca foi preso. Ele ficou 15 dias escondido na mata antes de se entregar para a polícia machucado. Ele se mudou para Brasília e foi lá que ele cometeu outro crime em 2011. Ele foi condenado por estupro, roubo e uso ilegal de arma de fogo. A vítima conta que o Lázaro e o irmão dele, Deusdete, invadiram a chácara da família dela, mas eles viram que não tinha dinheiro, então eles levaram a vítima até um córrego e lá o Lázaro cometeu o crime. Ele foi preso e em 2013, quando ele cumpria pena no complexo penitenciário de Papuda, foi quando saiu aquele laudo médico que eu tinha contado pra vocês, que foi assinado por 3 psiquiatras. A prisão dele foi convertida em semiaberto e outra vez ele fugiu. De acordo com a irmã do padrasto do Lázaro, o irmão dele foi morto na Bahia. Na entrevista, ela só conta que o irmão dele foi morto, mas ela não diz se esse irmão era o Deusdete. Porém, o Deusdete de fato morreu, então eu não sei dizer se esse irmão morto na Bahia foi ou não o Deusdete, porque eu não sei quantos irmãos o Lázaro tem. O Lázaro se tornou foragido outra vez e em 2018 ele foi preso novamente em Goiás, na cidade de Águas Lindas. E outra vez ele conseguiu fugir da cadeia fazendo um buraco no teto. Em 2020 ele invadiu e roubou uma chácara com 4 idosos em Santo Antônio do Descoberto e ele acertou um desses idosos com uma machadada na cabeça. Em abril de 2021 ele invadiu uma propriedade no Sol Nascente e abusou de uma mulher. Apesar dessa ficha criminal extensa, foi a partir do dia 9 de junho desse ano que ele ficou conhecido no país inteiro. Em uma fazenda na área rural de Ceilândia, no Distrito Federal, Cláudio Vidal, um empresário de 48 anos, e os filhos dele, Carlos Eduardo, de 15 anos, e Gustavo Vidal, de 21 anos, foram atacados com tiros e facas e encontrados dentro da fazenda da família. Quando os familiares chegaram, o Cláudio ainda estava vivo e ele disse para eles saírem de lá e ele disse que o assassino tinha levado a Cleonice. Pouco tempo depois, ele acabou falecendo. Nesse mesmo dia, a polícia divulgou a foto do Lázaro como o suspeito do crime. No dia 12 de junho, a Cleonice Marques foi encontrada na beira de um córrego. Ela estava sem roupa, com um hematoma na perna, pouco cabelo e sinais de abuso. A partir daqui, as coisas ficam meio confusas, porque cada lugar fala uma data diferente, uma coisa diferente. Então, eu não vou falar datas, eu vou só falar os acontecimentos. O Lázaro, ele foi capturado por uma câmera de segurança no galpão de uma fazenda onde ele teria dormido. Ele invadiu uma chácara a 3 quilômetros da primeira casa que ele tinha atacado da família e ele fez Silvia Campos, dona da chácara, e Anderson, o caseiro, de reféns. Ele levou R$200, celulares, carregadores e uma jaqueta. Em Ceilândia, ele fez mais reféns e ele roubou um carro Fiat Palio. Ele foi para a cidade de Cocalzinho, em Goiás, onde ele incendiou o carro. Ele fez mais um refém, dessa vez um caseiro de uma chácara onde ele passou a tarde. De acordo com a matéria, ele bebeu, obrigou o senhor a fumar maconha e depois destruiu o carro da vítima. Horas depois, ele invadiu outra chácara e ele baleou 3 homens. Ele roubou 2 armas de fogo e depois fugiu. No fim da noite, ele ateou fogo numa casa em Cocalzinho. A polícia conseguiu encontrar ele. Houve troca de tiros, entre ele e a polícia, obviamente, mas outra vez, ele conseguiu fugir. Ele roubou um carro e ele abandonou esse carro na BR-070 depois que ele viu uma barreira policial. Nisso, ele fugiu pra mata. Eu não comentei, mas talvez muitos de vocês saibam, o Lázaro, ele tem muita experiência na mata, tipo, muita mesmo. Ele sabe onde se esconder, ele sabe onde pisar, e ele anda na mata desde que ele era muito novo, então ele sabe sobreviver na mata.
Um caseiro em Cocalzinho conta pra polícia que ele atirou e ele conseguiu acertar o Lázaro, que teria fugido depois de ter sido acertado. O Lázaro teria pedido comida e depois teria fugido pra mata. Ele assaltou uma chácara em Ceilândia e ele fez 4 pessoas de refém. Ele tava com uma faca e uma arma de fogo e ele ficou 5 horas na casa. Ele pediu pra família tirar a roupa e tirou fotos e filmou as vítimas. Ele levou R$90, 2 relógios de pulso e 2 celulares. Uma das vítimas conta que eles tiveram que se ajoelhar e rezar o Pai Nosso com a arma apontada pra cara deles. O Lázaro também pediu pra que uma das vítimas cozinhasse pra ele e bebesse todo o vinho que tava na geladeira. Durante todo esse tempo que o Lázaro ficou na casa, ele parecia calmo e tranquilo. A descrição foi que ele parecia ser uma pessoa estudada, porque ele falava muito bem e ele estava muito calmo. O Lázaro também explicou para as vítimas que ele tinha tirado fotos delas e gravado elas como uma maneira de salvar a vida delas. Ele também perguntou se tinham armas na casa e ele disse que ele tinha a ordem de levar a cabeça de alguém, mas que ele estava na casa errada. Ele ainda pede desculpas pela situação e ele ameaçou publicar as fotos e os vídeos se a família falasse com a polícia. No dia 14 de junho, a polícia esteve em uma fazenda, Grota da Água do Val do Silva, e lá eles montaram um cerco para tentar capturar o Lázaro. Um dos agentes deixou o número dele com os moradores da fazenda, caso o Lázaro aparecesse. E de fato, ele apareceu. No dia seguinte, o Lázaro invadiu a casa da família e ele fez a família de refém, porém, eram um pai, uma mãe e 2 filhos. A filha conseguiu se esconder debaixo da cama. Então o Lázaro só pegou o pai, a mãe e o irmão. E embaixo da cama, ela mandou uma mensagem pro agente, que tinha deixado o número, dizendo que o Lázaro tava na casa. E a polícia fez o tipo de coisa que a gente pensa que só acontece em filme, porque não é possível. A polícia ligou pra menina, o celular tocou, fez barulho, e o Lázaro achou ela debaixo da cama. Ele tirou ela de lá e ele mandou ela encher uma panela de comida pra ele. Depois disso, ele amarrou o pai da família e levou todos eles pro rio, mandando a mãe e a filha irem na frente. E ele tava atrás, apontando a arma pra eles e dando ordens. Desce correndo, passa aqui, passa no cascalho, anda dentro do rio, não anda na areia, se olhar pra trás eu atiro. Ele também pediu pra menina tirar a blusa, que era vermelha, porque senão chamaria muita atenção. A polícia conseguiu chegar a tempo no rio, e aí houve troca de tiros entre o Lázaro e a polícia mais uma vez. Um agente foi atingido de raspão no rosto, foi levado pro hospital, mas tá bem. E outra vez, o Lázaro conseguiu fugir. Esse caso em específico deixou muita gente incomodada e com razão. Primeiro que o policial ligou pra menina sem nem se preocupar com a situação dela, e por causa do erro dele, o Lázaro conseguiu encontrar a menina e depois fugir. Além disso, outro policial tirou uma selfie com as vítimas enquanto eles ainda estavam no rio se escondendo. Gente do céu. Ai, enfim. Esse caso tem novas atualizações todos os dias. Até o momento, o Lázaro ainda tá sendo procurado. A gente não sabe o que esperar. Nós estamos no 15º dia de busca e a polícia conta com o cansaço dele. São mais de 270 agentes procurando por ele, cães farejadores, uma equipe grande, enfim. O Lázaro, ele já ficou foragido por 15 dias, quando ele cometeu o primeiro crime dele. E o delegado, que investigou o caso, na época, disse que ele sempre se movimenta à noite, que ele era muito bom em andar no mato, mas, no fim, ele foi pego pelo cansaço. O que mais me preocupa, na verdade, são os perfis que estão surgindo pra esse cara, pessoas idolatrando esse cara, pessoas espalhando notícias falsas sobre o caso, sem nem fazer pesquisa. Eu não assisto TV, eu leio mais matérias na internet, mas eu também me preocupo como as emissoras vão contar a história desse cara. Porque eu sei, nós sabemos que tem algumas emissoras que sempre sugam o máximo de um caso, vão atrás da família, vão atrás do passado do cara, fica passando o caso de novo na TV até cansar. Isso é muito ruim, porque até parece que o crime compensa, porque você fica famoso, você ganha documentário, as pessoas falam sobre o seu passado, e aí você ganha fã. E aí o fã vai lá e faz cagada. E assim por diante, enfim. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Todos os links e referências estarão aqui na descrição. Eu peço desculpas se eu passei alguma informação pela metade ou algo errado. Esse caso é uma salada mista. Ao mesmo tempo que tem muita coisa e muita informação, é meio bagunçado, porque cada lugar fala uma coisa diferente, uma informação diferente, aí você fica confuso. Enfim, se cuidem, não aglomerem, respeite as pessoas, faça carinho nos animais e é isso. Tchau!